Lucas 2, 41 a 52. Que Deus nos conceda graça, misericórdia e direção do Espírito Santo, para que a palavra dele alcance cada coração. Meus irmãos, nestes últimos dias, muito tem se falado a respeito da moralização, a respeito da necessidade de fortalecimento das instituições em nosso país, principalmente em função dos vários escândalos, das várias corrupções acontecidas nos setores políticos, administrativos, sociais. Muito tem se falado, precisamos fortalecer as instituições em nosso país. Mas, irmãos, como nós podemos pensar no fortalecimento das várias instituições, se este fortalecimento não começar na instituição família? Porque é no seio familiar que as pessoas são formadas, são ensinadas, são preparadas para então poderem atuar profissionalmente nos vários campos. É claro que as famílias lutam com as dificuldades, com as deficiências, e nós precisamos, meus queridos, de um modelo que possa nos inspirar a vivermos de maneira saudável em nossas famílias. Como afirmamos, todas as nossas famílias lutam com suas deficiências, com suas dificuldades, mas nós temos modelos divinos para nós, e esse texto retrata um modelo de Deus para nós. A família de José, de Maria, do Senhor Jesus e dos irmãos. Não era apenas Jesus, filho de José e Maria, apenas Jesus gerado pelo Espírito Santo. Mas depois do nascimento de Jesus, eles tiveram outros filhos, como bem relata o evangelista Marcos, quando diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos 6, versos 3 a 4. Portanto, Jesus tinha, no mínimo, 6 irmãos. Aqui fala de 4 irmãos e suas irmãs. Mas temos aqui uma família que é modelo divino para as nossas famílias. Não uma família isenta das dificuldades, das lutas, das provas, mas uma família de Deus, uma família abençoada. E nessa noite, desejosos de que as nossas famílias sejam fortalecidas, assistidas pelo Senhor, direcionadas pelo Senhor, vamos pensar nesta família modelo divino que temos aqui. E o primeiro princípio que nós queremos destacar é que é este um lar cujos princípios procedem de Deus. Certamente Maria não aprendeu os princípios para ser mãe, para ser esposa, com as novelas, com as amizades aí no mundo. Certamente José não aprendeu a ser pai, a ser esposo, lá no Face, com as várias amizades. Não. Certamente José e Maria aprenderam, sob a direção do Espírito Santo, a vida piedosa, o conhecimento da palavra, o exemplo dos mais velhos. E aqui nós temos princípios muito saudáveis para as nossas famílias.
Veja, primeiro, o casamento de Maria e José, a exemplo daquele primeiro casamento entre Adão e Eva, lá na criação, foi o casamento entre um homem e uma mulher. Não foi um casamento bígamo, nem polígamo. Foi o casamento entre um homem e uma mulher. Essa questão do homem casado conhece a palavra de Deus e de repente tem que arrumar uma outra mulher. Ou o contrário, a mulher casada conhece a palavra de Deus e de repente tendo um caso. Meus irmãos, o padrão bíblico não é este. O adultério é pecado abominável diante de Deus e não é campo para ser pisado por quem traz o nome de servo de nosso Senhor Jesus. O lar precisa ser santificado a Deus. E a palavra nos mostra que era o casamento entre um homem e uma mulher. Nada de união homoafetiva. É casamento entre um homem e mulher. Foi assim que Deus fez no princípio, e foi assim também que o Senhor Deus enviou o Filho dele, Jesus, ao mundo. Em um lar onde havia um casamento entre um homem e uma mulher. Prestaram atenção no que eu disse? Casamento. Não ajuntamento. Não, para que lei de homem é lei de homem? Importa o amor. Mas o que é amor? Amor não é compromisso? Se existe amor, existe o assumir, existe casamento. Eles eram prometidos. Estavam aguardando o momento certo para o casamento, que se dava mediante uma cerimônia socialmente aprovada. E hoje, mediante a lei civil do casamento, há esta aprovação social, legal. Portanto, nós temos aqui uma família que nasce mediante o casamento entre um homem e uma mulher. Portanto, esse negócio de ajuntar sem um compromisso de casamento não está dentro do parâmetro bíblico. E segue a palavra de Deus nos mostrando que este foi um casamento que procedeu de um namoro santo entre dois jovens servos de Jesus. Aqui nós não achamos neste modelo bíblico o casamento entre uma pessoa temente ao Senhor e uma pessoa incrédula. Não. O Senhor Deus escolheu para que Jesus nascesse em um lar onde tanto o esposo como a esposa trouxessem no coração o amor, a fé, o temor a Deus, um lar verdadeiramente abençoado pelo Senhor. E dentro destes princípios, irmãos, vemos aqui também um casamento santo, onde um homem santo preferiu sofrer o dano a difamar a sua futura esposa. Quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, estava decidido a deixá-la secretamente. Ele não queria expor Maria. Ele não queria chegar e falar: olha, Maria está grávida e eu não sou o pai. Então ele pensou: é melhor que eu a deixe secretamente, leve a culpa
do que expor Maria. Um homem santo que não quis expor a sua futura esposa. Meus irmãos, a palavra de Deus ensina aos esposos a amarem as esposas também a amarem e cuidarem dos esposos. E é muito feio, desnecessário, a esposa ficar falando mal do esposo, lavando roupa suja em público, e às vezes até difamando. José preferiu sofrer o dano, mas ele não queria difamar Maria. Temos aqui o princípio da liderança, de um esposo que, no casamento, assumiu verdadeiramente a liderança, ainda jovem, mas assumiu toda a liderança, protegendo a esposa, protegendo o recém-nascido Jesus. Foi para o Egito, voltou para Israel, só que indo para Galiléia na proteção do recém-nascido, aquele jovem esposo liderava sua casa. E aquele jovem esposo não dizia para sua esposa: pega o menino, leva para a igreja. Não, ele estava na frente, cuidando, caminhando, protegendo, dirigindo aquela abençoada família. A esposa, por sua vez, nós não encontramos aqui a esposa debatendo, resistindo diante das decisões do esposo. Nós encontramos aqui uma esposa que caminhava lado a lado ao seu esposo. Não pergunta por que ir ao Egito, por que deixar a minha família? Não, ela casou, agora ela sai da barra da saia da mãe e acompanha o seu esposo. Eu já vi muitas esposas que não querem se distanciar da casa dos pais. Gente, começou vida nova, agora é junto do esposo, é apoiando o esposo, é incentivando o esposo, para que, como diz a mulher virtuosa, para que ele se assente junto aos príncipes. Por isso a esposa está junto do seu esposo, o incentivando, cooperando. A verdadeira submissão está aí. O filho, por sua vez, estava lá entre os doutores da lei, como nós vimos aqui, com seus 12 anos, aquela idade que já está buscando uma certa autonomia, embora não tenha idade para isso. Eu me lembro, nessa idade, às vezes ia ao médico, e a minha mãe: não, eu vou entrar com você. Não, mãe, que é isso? Eu vou sozinho. Essa idade aí dos 12 anos. Aí os pais chegaram e falaram: que é isso? Onde estavas? Ele disse que lhe cumpria estar na casa do Pai. Mas a palavra diz que Jesus voltou com os seus pais e em tudo lhes era submisso. Havia o princípio de obediência daquele jovem adolescente ou daquele pré-adolescente. Havia submissão, obediência a seus pais. E diante disso ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Meus irmãos, todos nós temos as nossas lutas em família, mas nós precisamos de famílias modelo. E essa é uma família modelo divino para nós. É muito bom nós podermos nos inspirar em famílias assim. Outro dia, amanheceu lá em casa, o povo tudo animado, uma menina foi fazer café,
café, a outra já foi arrumar mesa, e eu fui buscar pão, organizamos tudo rapidamente, todo mundo alegre, entramos no carro, sem precisar chamar ninguém. Todos entraram no carro e nós saímos as três cantando, né? E eu falei assim, se tivesse um jeito de fazer uma regulagem e deixar nesse ponto e não mexer nunca, que maravilha, né? Mas, irmãos, não é sempre assim em nossas famílias. Todos nós temos as nossas lutas e desafios em família. Mas nós temos aqui, irmãos, princípios de Deus para a família. Nós temos aqui namoro santo, nós temos aqui liderança do esposo, cooperação da esposa, obediência dos filhos, princípios de Deus para a família. E nós precisamos dizer, Senhor, dá-nos graça para que todos nós andemos nestes princípios teus. Mas eu quero considerar aqui um outro aspecto desta família modelo, é o seguinte: um lar guiado por Deus nas adversidades. As adversidades são inevitáveis. Nós precisamos de uma fé madura, de uma compreensão correta da fé, para sabermos lidar com as adversidades na família. Famílias se perdem quando não sabem lidar com as adversidades que sopram, e muitas vezes sopram de maneira forte. Basta nós lembrar de alguns exemplos. Saul com seus filhos, no momento da adversidade, chegou o desespero e deu passos errados. No desespero e em um ato de incredulidade, consultou uma médium. E alguém diz, e cumpriu igual o que a médium falou. Primeiro, será que cumpriu? Vamos examinar o texto direito. Segundo lugar, tudo caminhou para a desgraça da família. Nós vimos aqui, na quarta-feira, a respeito de Jacó, da família de Jacó. Jacó passou por experiências tão maravilhosas com Deus, ele se apegou ao Senhor, dizendo que não deixaria o Senhor ir se o Senhor primeiro não o abençoasse. E quando ele chegou em Siquém, na terra de Canaã, aconteceu um problema na sua família. Diná saiu para conhecer as filhas da terra. E eu estava falando para a mocidade ontem. E conheceu uma moça chamada Siquém. A Bíblia diz que ele saiu para conhecer as moças. Siquém, que era filho do rei, possuiu Diná. Jacó ficou calado como líder, esperou os irmãos voltarem, estava no campo, não tomou a ação do líder da casa. Os filhos de Jacó vieram, Simeão e Levi tomaram da espada depois de enganar os siquemitas e matou a todos os homens, despojaram a cidade, e Jacó disse: o meu nome vai se tornar odioso entre esta gente. Meus irmãos, a casa, o lar de Jacó, também não soube lidar com as adversidades. Podemos comparar as adversidades que nós vivemos em família, ou podemos viver em família, como estar dentro de uma caverna. E você precisa de uma luz, de uma direção. Mas exatamente aí, Deus em sua graça se revela a nós. E é a luz para nos guiar, nos tomar pela mão e nos dirigir pelo caminho, o caminho santo dele. E as adversidades chegam às nossas vidas de diversas maneiras. Elas chegaram ao lar de Maria, José, Jesus. Podem chegar mediante uma notícia trágica: a sua noiva está grávida.
uma notícia trágica para José. Ou pode chegar por meio de uma dúvida que se instala no coração e na família. E lá estava José, caso ou não caso? E quando ele pensava em deixar secretamente Maria, quando ele estava em meio a estas densas trevas da dúvida, o Senhor se manifestou para dirigir a José, dizendo: não temas receber Maria, tua esposa, porque o que está gerado nela é obra do Espírito Santo. Na adversidade, o Senhor se manifestou para dirigir, para conduzir José, para resgatá-lo daquela dúvida cruel que o assolava. Mas as adversidades podem chegar também por meio de privações. Quando foram para Belém com o fim de participar do recenseamento, bateram de porta em porta, mas as hospedarias estavam fechadas, estavam cheias. Ali estava um casal que certamente não contava com muitos recursos. Ali estava um casal que não tinha onde pernoitar. Ali estava uma mulher grávida prestes a dar à luz e não tinha nem sequer uma casa para abrigá-la. Em situação assim, o problema poderia estar prestes a mostrar a sua força naquela família recém-formada. Mas aquela família tinha a direção de Deus no meio das adversidades. O Senhor os conduziu até aquela estrebaria, e ali, pela graça de Deus, nasceu o Filho, o primogênito, o Senhor Jesus, tudo debaixo da direção e da bênção do Senhor. As privações podem chegar às nossas vidas também, irmãos, aquele momento de desemprego, de falta, de enfermidade. Mas a palavra diz: fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, 25. Mas a adversidade pode chegar também por meio de uma injustiça sofrida. Você já sofreu alguma injustiça? Sua família já sofreu alguma injustiça? A injustiça veio por meio de Herodes, que impôs uma dura perseguição a Jesus, ordenou a morte de todos os meninos abaixo de 2 anos. José se viu sob a direção de Deus, obrigado a ir para o Egito. Mas no meio desta adversidade, aquele lar foi assistido pelo Senhor. O Senhor Deus foi dirigindo, foi orientando: vai para o Egito, volta, vai para a Galileia. O Senhor estava conduzindo os passos daquela família. Aquela família não foi desassistida, mesmo diante da injustiça procedente do rei, do maioral. Entretanto, o Rei dos Reis cuidava daquela família. O Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Meus irmãos, a adversidade pode chegar também pela perda temporária ou definitiva. Quando os pais retornavam de Jerusalém, para onde tinham ido adorar, quando Jesus tinha 12 anos, no retorno, eles percebem e procuram entre os parentes, entre os amigos, mas Jesus não estava.
Imagine o susto que aqueles pais levam. Como, infelizmente, tem tantas famílias assim, que não sabem onde estão os filhos. Mas o Senhor dirigiu os pais de volta a Jerusalém. Ali encontraram um filho, foi uma perda temporária. Mas eles não estavam desassistidos, eles não estavam sozinhos, o Senhor estava na direção deles. Mas depois, mais tarde, veio a prisão, veio o julgamento, veio a condenação, veio a morte na cruz. E ali, aos pés da cruz, estava a mãe vendo o filho morrer. A adversidade chegou forte naquela família. A dor que tem sido a dor de muitos pais alcançou também aquela família divina. A Bíblia não fala de José ali na morte de Jesus. A possibilidade de José ter morrido já. Mas, irmãos, no meio das mais terríveis adversidades que possam chegar às nossas famílias, quando nós cremos no Senhor, amamos o Senhor, buscamos o Senhor, a direção de Deus para as nossas vidas e para as nossas famílias. Por isso, não canse de crer, de esperar, de clamar e de confiar no Altíssimo. E aquela mãe que viu o filho morrer na cruz, viu também o filho ressurreto, glorioso, que subiu aos céus. E o apóstolo Paulo afirma: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nada disso poderá separar-nos do amor de Deus. Meus amados, adversidades existem. Seja privação, separação, injustiça, não sei, mas certamente de uma forma ou de outra a adversidade sopra sobre as nossas famílias. Porém, desassistidos jamais, porque nós cremos no amor de Deus derramado em nossos corações, em nossas famílias, e a direção do Senhor será conosco. Vimos dois aspectos na família modelo. O primeiro é que há princípios de Deus para a família. O segundo é que Deus nos guia em meio às adversidades. E o terceiro que nós queremos destacar aqui: um lar a serviço de Deus em todo tempo. Nós encontramos aqui uma esposa e uma mãe que se colocou nas mãos do Senhor, dizendo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A consagração de Maria foi a consagração de alguém que, mesmo dentro da lógica, tendo dificuldade de compreender uma gravidez sem relacionamento sexual, ela se coloca nas mãos do Senhor e diz que se cumpra a vontade do Senhor. A consagração de Maria foi maior do que o egoísmo próprio do ser humano, que pensa primariamente nos seus próprios interesses. E algumas, inclusive, ou alguns, justificam o próprio aborto dizendo: não sou obrigado a ter um filho que não quero. Nós vemos aqui Maria submissa, que se cumpra o que Deus quer.
Maria viu na maternidade um dom de Deus, uma bênção de Deus, e no próprio cântico que ela entoou, ela louva a Deus pela bênção de ser mãe. Quando os pastores vieram à presença do recém-nascido Jesus com louvores, Maria guardava no seu coração e meditava naquelas palavras. Quando os magos vieram do Oriente trazendo presentes, ali estava a mãe com seu filho, uma mãe sempre presente com o filho. Via na maternidade um dom, uma bênção de Deus. Assim o menino crescia em sabedoria, estatura, graça, diante de Deus e diante dos homens, porque recebia dos seus próprios pais o exemplo e o ensino do conhecimento, da fé, da piedade, que proporcionava àquele menino um ambiente saudável para crescer também na sua vida espiritual. Os pais não foram omissos no ensino a Jesus. Ao 7º dia de idade, levaram o menino para cumprir os preceitos da lei. Anualmente iam com o menino à festa da Páscoa. Assim, cumpriam todos os princípios da lei, e aquele menino, aquela família, caminhava em comunhão, em adoração e cumprindo todas as exigências da lei de Moisés. No tempo próprio, entregaram o filho ao ministério. E lá, no primeiro milagre ocorrido, que foi a transformação da água em vinho, quem estava lá junto com Jesus? Estavam os discípulos, mas estava a mãe também. E lá no fim do ministério, quando ele foi morto, lá estava também a mãe, nos mostrando, meus irmãos, que aqui nós encontramos uma família participativa. Nós encontramos aqui cumplicidade ministerial daquela família. E eu fico observando e comento em casa de vez em quando a respeito de algumas famílias aqui na igreja. Temos várias famílias assim. Quando um membro da família tem um ministério na igreja, a maneira como todos os demais membros da família se juntam para apoiar. Que coisa linda, irmãos. A família servindo, cumplicidade nesta família para servir a Deus, servir ao corpo de Cristo. E nós iniciamos o culto desta noite com Josué, o líder do povo de Deus, levantando a sua voz e dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família de Jesus é modelo em uma família que se levanta para servir. Ah, meus irmãos, nós podemos servir de diversas maneiras, mas é importante que toda a família sinta que é privilégio mesmo servir ao Senhor. Nós precisamos de exemplos e de modelo para a vida familiar, porque os modelos que procedem do mundo estão doentes, estão mortos. E nós temos aqui um modelo divino de família, a família de Jesus. Nós temos aqui princípios para as nossas famílias. Agora vamos aplicar. Você é solteiro? Quais os princípios aqui? Princípio para que você procure um servo, uma serva de Deus, a exemplo do que fez José e que fez Maria. Que você tenha um namoro santo, a exemplo do namoro deles.
sendo solteiro ou sendo casado, não difame o companheiro, a companheira. Sofra o dano, mas não difame. Rapazes, homens, liderem o lar, oferecendo segurança para a esposa e segurança para os filhos. Lidere espiritualmente, lidere emocionalmente e lidere financeiramente também a família. Proteja. Esposas, sejam companheiras, apoiem, estejam do lado, incentivem o esposo. Larga um pouquinho da barra da saia da mãe. Filhos, crianças, adolescentes. Jesus era submisso em tudo. Seja obediente aos pais. Está debaixo da bênção de Deus, é mandamento com promessa. Eu sei que os filhos sempre têm uma justificativa, mas é porque deixe as justificativas de lado e seja um filho obediente aos pais, porque os pais cuidam de vocês, zelando pelo bem de vocês, amando vocês. Os pais erram também, não são perfeitos não, mas a obediência dos filhos está debaixo da bênção de Deus. São princípios de Deus para a família. No meio das adversidades, qualquer adversidade que a sua família está vivendo, lembre que você tem socorro bem perto, tem o socorro divino, e que Deus, Ele vela pelas nossas vidas. Você pode orar, você pode clamar, você pode buscar, você pode confiar, porque Deus guia a sua família no meio das adversidades. Trabalhe para que a família unida possa servir ao Senhor. Tome uma decisão: trazer as chaves para a igreja. Ou seja, trazer toda a família para a igreja. Fecha a casa. E que tal ser um hospedeiro G-Vida? Eu já disse para os irmãos, eu não me recordo de uma época, durante a minha infância, adolescência e juventude, eu não me recordo de uma época que passamos em casa sem ter um culto na semana em casa. E foi a maior bênção para a nossa família. Hoje nós estamos trabalhando com o G-Vida, procurando resgatar o relacionamento, a comunhão, a evangelização, o pastoreio, o cuidado com os irmãos. E sabe qual, por incrível que pareça, tem sido uma das maiores dificuldades? Irmãos que abram as suas portas para dizer: a reunião aqui em casa. Hospedeiro. Pensemos, irmãos, temos aqui modelo para nós, modelo de família, família abençoada, vencedora, aprovada, bênção para nós. Que Deus nos ajude e abençoe as nossas famílias. Amém.